Números 18, 17. Mas o que nasce primeiro do bovino, ou que nasce primeiro do cordeiro, ou que nasce primeiro das cabras, você não vai fazer o resgate. Eles são puros. O sangue deles você vai arremessar sobre os objetos de ofertas. E da gordura deles você vai fazer fumaça, a salvação. Salvação, né, tem esse duplo sentido, porque esse fazer fumaça é no sentido de oração. Nesses rituais, o que dá-se a entender é que ao colocar fogo em algo e aquilo fazer fumaça, seria como se você estivesse usando a sua carne do seu corpo e aquela oração subir aos céus. Eu não sei explicar exatamente por que que fumaça tem um encaixe com oração, mas, né, através dos rituais aponta-se para isso, de que o encaixe, a simbologia, a parábola da fumaça é essa, porque ela sai branca, né, e ela sobe. Então, quando você começa a ver dessa forma, vários dos rituais eles começam a tomar uma proporção interessante. E quando você faz essa fumaça, é a salvação. A salvação em que sentido? No sentido duplo. Porque aquilo contribui para a sua oração diante de salvação, levando em conta a sua salvação, mas também a o salvação. Então, aqui é mais um lugar onde nós vemos a palavra salvação tendo esse duplo encaixe, tá? Porque salvação é a tradução de Yehovah, ao meu ver. E, como eu falo, né, por conta do nome de Jesus significar Yehovah é salvação, quando você começa a colocar salvação onde você tem a palavra Yehovah, que é o nome de Deus e não a palavra Deus, você começa a ter vários encaixes interessantes, e esse é um deles, tá? Então, Yehovah é salvação, ou, em outras palavras, Jesus. 18. E a carne deles vai ser sua, como o peito da apresentação e como a perna direita, são seus. 19. Todos os levantamentos dos puros, que os descendentes do persistiu com o grande pastor, vão levantar a salvação, eu ponho a você, e aos seus descendentes com você, por regra de épocas. É um acordo de corte de sal de épocas na frente de salvação a você e a sua semente com você. Agora, acordo de corte. Nas traduções tradicionais, esse acordo de corte, ele está como aliança, né? Mas é simplesmente, olha, vamos ver num outro aqui. Concerto, decreto, cada uma coloca uma coisa. Eu também coloco uma coisa diferente, tá? Mas é a palavra acordo, só que ela é feita com uma morte. Geralmente é um acordo de algo que eles matam e acontece este acordo. Então, por isso que eu coloco acordo de corte, porque não é simplesmente qualquer acordo, tá? Então é mais profundo. Por isso que eu chamo de acordo de corte. É um conceito que eu tenho que refinar, porque eu tenho certeza que tem uma palavra melhor que se encaixa de forma mais fiel no português. Mas eu ainda não entendi a sutileza desse vocabulário para poder deixar de forma específica, tá? Esses outros aqui, eles não. Essas outras palavras aqui, elas têm esse encaixe, sim, mas aliança fica uma coisa muito. Poderia ser aliança também. Poderia ser aliança. Mas aquilo é feito com morte, né? Então, essa é uma palavra que eu tenho que refletir, que ela provavelmente será mudada, tá? Mas de forma crua, é acordo de corte. 20. E salvação disse ao grande montanha. Grande montanha é Arão, o irmão mais velho de Moisés. Da terra deles você não vai possuir, e você não vai ter porção entre eles. Eu sou sua porção. E a sua posse entre os descendentes do persistiu com o grande pastor. Agora aqui é uma coisa muito interessante, porque sempre que eu passo por esse versículo, o meu coração ele dá aquela acendida, né? Que eu falo que você puxa a inspiração pura e você sente a presença de salvação. Então, o fato de eu sentir esse números 18, 20, sentir esse ferver justo nisso aqui é muito interessante, porque isso aqui é uma coisa que eu sempre peço ao Salvador salvação. De que eu não, né, de que eu não preciso de muito na minha vida, né? E uma coisa que eu peço mesmo na eternidade é simplesmente um quartinho perto do dele, com uma cama para eu dormir
e um lugar para eu fazer um negocinho, né. Eu não tenho grandes ambições na minha vida, além de aproximar as pessoas ao Salvador, de fazer este bom trabalho, né, que é uma coisa que ferve no meu coração, de poder transmitir a verdade. Então esse é um versículo que quando eu leio, eu falo que eu sinto o foguinho, né, da inspiração pura puxando para dentro do coração. Então isso aqui é uma coisa muito acho que é uma coisa muito profunda para mim, quando eu leio, tá, porque é como se fosse o meu chamado. E o fato de eu passar por isso sempre dá uma arrepiada, dá uma intimidade, demonstra o quão profundo isso é diante do meu propósito, tá. Normalmente eu não falaria isso, né, porque eu acho que é algo muito pessoal, mas como eu estou fazendo essa tradução aqui, é importante que quem venha a assistir isso aqui mais cedo ou mais tarde, possa entender. 21. E aos descendentes do legado, eis que eu ponho 10% de tudo, de persistiu com o grande pastor por posse, pelo serviço deles que eles servirem na tenda do momento. Ok, agora aqui. 10% nas traduções tradicionais vai estar como dízimo, tá? Só que a palavra dízimo, ela tomou uma proporção religiosa também de uma forma exagerada, porque o dízimo passou não a virar 10%, mas qualquer coisa que você dá. E o texto, a base disso tudo é 10%. E o número 10, ele tem um certo encaixe. Se eu não me engano, era uma coisa que tem a ver com completo, diante da raiz dele. Então, o que dá-se a entender é que não é. Sim, aqui é a aplicação dos 10%, mas é a totalidade do ser, ao meu ver, né. E não a totalidade do ser que você dá a um templo, mas a totalidade do seu ser que você dá ao Salvador, desse comprometimento de completude, de buscar ele de coração. Então, superficialmente, fica parecendo que é 10%, mas é uma coisa é um gesto profundo do coração por trás disso. Então, o 10% aqui, ele é uma parábola do que significa a raiz do 10%. Do número 10, tá. Então e assim, é aquilo que é para os do ligado, né, que é a origem dos sacerdócios, dos operadores de purificação que eu comento, né. Então, é no sentido da busca em totalidade para a pessoa, tá. Então, não é exatamente o dízimo é a aplicação física de como funciona o mundo espiritual, mas quando você traduz isso aqui tudo para o que é o mundo espiritual, está dizendo que o seu coração tem que estar inteiramente com o Salvador, salvação. Essa é a aplicação, é a real aplicação desta lei, ao meu ver. 22. E os descendentes do persistiu com o grande pastor não vão mais se aproximar à tenda do momento, para que não levem erro e tenham fim. Agora, erro é a real tradução da palavra pecado. E ter fim é, ao meu ver, a melhor tradução para morte, porque fim. Quando Cristo fala eu sou o começo e o fim, o alfa e o ômega, quando ele fala o fim, esse fim, quando você traduz o conceito de fim para o hebraico, a última letra final do proto-sinaítico, que é aqueles símbolos que eu demonstrei alguns dos primeiros episódios, é uma cruz. Então, para que não levem erro e tenham cruz. Então, isso aqui também faz um sentido de parábola, né? Porque o ter fim também ele tem duas aplicações: o fim da sua vida como filho do solo Adão e o fim da sua vida nesses dois sentidos, que é quando a sua vida diante da sua vida anterior acaba, mas também quando essa vida acaba. Então acaba tendo acho que eu me enrolei muito explicando isso, né. Porque o que acontece? Esse 22 aqui é uma dessas coisas que eu comento. A real tenda do momento é salvação Jesus. Quando você se aproxima ao salvação Jesus e você apresenta o seu erro, você reconhece o seu erro perante ele, a sua vida antiga ela passa a ter fim, porque você passa a viver. Nós vemos esse vocabulário sendo usado de uma certa forma quando o segura calcanhar Jacó
fala, né? E Jacó viveu. E daí a inspiração pura começa a chamar ele de persistiu com o grande pastor. Então, isso aqui é a aplicação física de como funciona a pessoa no mundo espiritual. Que quando você se aproxima de Jesus e reconhece o seu erro, a sua vida antiga, ela tem fim. Mas você tem que permanecer nesse fim dela, nessa oração, para que a pessoa que você era antes permaneça no passado. Porque se você volta a fazer aquilo do qual aquele erro que você reconheceu diante dele, e ele deixou aquilo de lado, e você deixou aquilo de lado, a partir do momento que você traz aquilo à tona, aquilo te é trazido à tona. Então, isso aqui é uma aplicação física de como ocorre o sistema de salvação, o sistema da salvação. Lembrando que salvação é o duplo sentido, tanto é o nome do Salvador, quanto é a salvação da pessoa. 23. E o do ligado, ele vai servir a tenda do momento, e eles vão levar a infração deles. Levar, o que dá a entender é que é levar embora. Então, os do ligado, que é a turma dos sacerdotes, dos operadores de purificação, eles fazem o serviço da tenda do momento. Lembrando que a tenda do momento é idiomática de Jesus salvação. Então, eles servem Jesus salvação e eles ajudam as pessoas e eles levam a infração das pessoas. Através de todo o processo, eles levam ela embora. Regra das épocas nas suas gerações, que dentre os descendentes do persistiu com o grande pastor, eles não vão possuir posse. Porque os 10% de tudo dos descendentes do persistiu com o grande pastor, que eles vão levantar como levantamento a salvação, eu ponho ao do ligado por posse. Por isso eu disse a ele, dentre os descendentes do persistiu com o grande pastor, eles não vão possuir posse. E salvação falou a ele, dizendo, fale-os do ligado e diga a eles, quando vocês pegarem dos descendentes do persistiu com o grande pastor, os 10% de tudo que eu ponho a vocês por posse, vocês vão levantar deste um levantamento à salvação, 10% dos 10%. E o levantamento de vocês vai ser calculado a vocês como a produção da alisada eira e como o preenchimento do escavado lagar. Agora, por que eu coloco alisada eira e não simplesmente eira? Porque a raiz da palavra eira é alisar. E lagar, que é onde coloca o vinho, a origem é escavado. Então, ao meu ver, o que dá a se entender é que quando você escava quando você escava a fala, que a fala tem o duplo sentido de ser a palavra do que está escrito na Bíblia, e também Jesus, porque João trata dessa forma, né? No começo havia a palavra, no começo havia a fala, no começo havia o verbo, é tudo a mesma palavra que significa simplesmente a palavra fala. Então, a partir do momento que você começa a lidar com a fala alisada, que é a fala aperfeiçoada, e ela escavada, você acaba tendo outros encaixes bíblicos quando você começa a ir à raiz das coisas e entender que elas também são parábolas. Além da aplicação física e literal, elas também são parábolas. 28. Assim, vocês também vão levantar um levantamento à salvação, de todos os 10% de tudo de vocês, que vocês pegarem dos descendentes do persistiu com o grande pastor, e vocês vão pôr deste o levantamento de salvação ao grande montanha, o operador de purificação. Lembrando que eu traduzo como operador de purificação como mistura do que a raiz do hebraico dá e a raiz do grego dá. Então, ao invés de usar sacerdote, eu uso operador de purificação. 29. De todos os presentes de vocês, vocês vão levantar todo o levantamento à salvação, da gordura de tudo do lugar puro dele. Lugar puro, nas traduções tradicionais, está como santuário. Tá? Só que a palavra santo, ela é de forma mais fiel traduzida como puro. Então, um santuário seria um lugar puro.
Porque ao usar santuário fica uma coisa muito também, que eu falo, né, as palavras elas tomaram proporções religiosas e passaram a significar diante de nossa cultura algo de que elas não de fato significam diante da Bíblia e ficou contaminado por viés religioso, tá. Então qualquer pessoa fala assim: "Ah, isso aqui é um santuário", mas, né, quando você fala assim: "Poxa, minha casa é meu santuário", né. Agora quando você usa: "Ah, minha casa é meu lugar puro", aí você começa a entender o que que significa de verdade, sabe. Então, eh, você consegue descredibilizar o que as pessoas falam diante da palavra santuário, tá. Então, se você aponta para um lugar que não é um lugar puro e fala que aquilo é um santuário, a pessoa pode falar: "Não, não faz sentido, porque não é um lugar puro". Tá. Então, é por isso que é importante manter a literalidade das palavras, porque pode ter discernimento. Senão fica significando o que a nossa cultura colocou, contaminou diante do que é. Você perde o sentido de pureza. 30. E você vai dizer a eles: ao levantar a gordura deste, vai ser ao do ligado, como a produção da alisada eira e como a produção do escavado lagar. E vocês vão consumir deste em todo lugar, vocês e a casa de vocês. Porque isto é o pagamento de vocês pelo serviço de vocês na tenda do momento. E vocês não vão levar erro sobre ele, ao levantar a gordura dele. E vocês não vão romper com os puros dos descendentes do persistiu com o grande pastor, para que não tenham fim.